Olá, eu vou continuar falando sobre o tema, o pecado. Então, além de, como eu já falei, além do pecado nos afastar de Deus e deixar uma sensação grande de vazio na, na alma, ele nos aprisiona, como um pássaro na gaiola. O pássaro ele está tão acostumado a viver na gaiola que quando você abre a gaiola, ele voa para um ambiente externo, de para fora da gaiola, mas ele volta para essa gaiola, porque ele se sente seguro ali dentro dessa gaiola. E, e nós somos igual esse pássaro. Nós estamos tão acostumados a viver aprisionados pelo pecado, presos, né, cativos do pecado, que quando Jesus nos tira dessa prisão, nos tira dessa gaiola, a gente tá tão acostumado a manter aquela mente cativa, aquela mente antiga, com as coisas passadas, aqueles mesmos pensamentos, aquelas fortalezas mentais em que a gente está acostumado a pensar daquela forma anos, sentir daquela forma anos, que a gente tem dificuldade de receber a liberdade que Cristo nos deu. Então, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E só que ele nos liberta do pecado. Ele veio nessa terra, ele nos libertou do pecado naquela cruz. Ele redimiu a gente, né, dos nossos pecados. Ele nos limpou, né, para que a gente pudesse viver novidade de vida, uma vida nova, diferente, como novas criaturas. Mas nós estamos tão escravizados pelo pecado, com a nossa mentalidade tão acostumada a ter as mesmas atitudes, as mesmas reações, pensar da mesma forma, sentir da mesma forma, que a gente volta novamente para essa prisão que é a gaiola. E nós estamos acostumados a viver cativos. E a gente não sabe viver em liberdade de vida. A gente não sabe viver sem domínio do pecado, porque nós estamos acostumados com esse ambiente, onde nós carregamos pesos, julgos, né? Como os escravos, né? Quando a gente era escravo do pecado e quando o povo de Deus, o povo de Israel, era acostumado a viver escravo no Egito. Então eles saíram do Egito, foram libertos por Deus através, né, da liderança de Moisés, saíram do Egito, mas a cabeça deles, os pensamentos deles estavam lá atrás, no passado, estavam lá atrás, no Egito. Eles estavam né, no deserto, em rumo à terra prometida, mas eles não conseguiam viver novidade de vida, porque fisicamente eles estavam caminhando para o novo, mas mentalmente eles estavam presos no passado, nas fortalezas mentais que eles tinham. Então, eles estavam presos naquele passado, estavam olhando para as coisas lá do passado que eles gostavam ainda. Ou seja, é mínimo perto da novidade de vida que Deus nos dá. Mas nós somos assim. Estamos tão acostumados a ser escravos do pecado, ser escravos como o povo do Egito, que eles não conseguiam viver em novidade de vida. Na palavra fala que em Romanos 12:2, quando a gente renova a nossa mente, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando a gente não renova a mente, não acontece isso. Então nós precisamos nos apropriar realmente dessa renovação dos pensamentos.
Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos, a mentalidade de Cristo. E os nossos pensamentos, as nossas emoções sejam conforme a palavra de Deus nos ensina. Domínio, que domine nosso ser, nossos pensamentos, nossas emoções, a palavra de Deus. Que a gente ande novo estilo de vida em fé, como eu já falei anteriormente. Para que a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já se pegou pensando assim, poxa vida, eu tô tanto tempo na igreja, na religião, que a religião é um meio, né, pra gente se abastecer de Deus, é uma bênção, mas eu não vejo mudando de vida, eu não me vejo mudando, eu não consigo mudar meus pensamentos ou as minhas atitudes e as minhas reações. Você já se pegou pensando assim? Sim. Então, isso é porque nós estamos acostumados a ser escravos do pecado, ser cativos, viver aprisionados, né, como aquele pássaro na gaiola. Jesus vem, abre a gaiola pra gente, a gente sai, a gente fica alegre de princípio, leve de princípio, mas a gente tá tão, né? A gente, sem querer, a gente volta novamente pra dentro daquela gaiola que a gente sente seguro. Na vida de todos nós, mudança, todos os tipos de mudança geram um tipo de incômodo, né? O novo gera um tipo de incômodo. Porque a gente já acostumou tanto lidar, né, com algumas coisas na nossa vida, de quando a gente pede pra gente mudar, sei lá, de trabalho, né? Mudar algumas coisas na nossa vida, mudar de casa, por exemplo, isso gera uma certa tensão, não é verdade? Uma certa ansiedade, porque é o novo, a gente não tá acostumado com o novo. Então a gente a gente quer se acomodar ali daquela forma. Nossa tendência humana é se acomodar. É ficar no confortável, né? Não é mudança. Mudança de ambiente ou de atividade. Porque nós temos dificuldade com o novo. Isso não só no espiritual, como na nossa vida terrena, né? Se novas pessoas vão entrar na nossa vida, nós temos dificuldade com o novo. E assim a nossa vida. Jesus veio, nos libertou e a gente tem dificuldade em se manter livres e libertos, né? Uma vida cheia de liberdade, cheia de vida abundante, como está na palavra. E viver uma novidade de vida, cheio de paz, cheio de alegria, alegria da salvação, que a gente só consegue em Cristo isso. Viver assim é de dentro para fora. Não é o meio externo que vai decidir isso pra gente, é lá dentro. E fica um ciclo muitas vezes na nossa vida, porque a gaiola, ela precisa ser um lugar de passagem. A gente precisa aprender algumas coisas com a gaiola, mas não ficar ali. O Senhor não nos chamou para ser cativos e prisioneiros naquela gaiola. Ele chamou a gente para ter liberdade, para ser livre nele, para manter firmes em liberdade nele. Então, ao invés de se tornar um local de passagem, ela se torna um local de moradia, essa gaiola. E no Egito a gente sabe que tinha muito sofrimento, né? Tinha muito peso. Eles mesmos carregavam, eles faziam trabalhos forçados, diz na palavra. E nós estamos acostumados a carregar pesos
espiritualmente falando. E através do mundo natural, que também automaticamente interfere no espiritual. Então, Jesus nos convida para a gente entregar as nossas cargas e os nossos pesos para Ele. Jesus nos convida para a gente se entregar para Ele, entregar tudo, todo o nosso fardo para Ele. Tudo que... Então, na palavra fala assim, em Gálatas, como eu já falei antes, né? Gálatas 5:1. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão, um peso de escravidão, mas continuem como pessoas livres. Sim, foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Foi para essa novidade de vida que Deus já nos libertou, dessa vida abundante. A gente não experimenta a vida abundante porque a gente não consegue acessar algo pela fé que a gente está acostumado a viver pela razão ainda, daquela forma, muito tempo. E é isso. Eu vou ler alguns versículos para vocês refletirem. Romanos 6. Libertos do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ponto de interrogação. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Vou pular algumas coisas. Então, da mesma forma, considerem-se mortos do poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolheu obedecer? Quem você escolhe obedecer é o pecado? Ou a Jesus? Ou a Deus? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora
obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois na sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Ponto de interrogação. Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Quem já não se envergonhou pelas coisas que fez? Pelos pecados que fez? Quem já não se envergonha? Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário, como já falei anteriormente, do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, não teve como não ler praticamente o capítulo inteiro que eu li. Romanos 6 inteiro, não teve como não ler. Muito forte, né? Vou ler também Romanos 8, 1 e 2. A vida no Espírito, título. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Uau, né? Então, a lei do Espírito que dá vida libertou do pecado, que leva à morte. Uau! Nossa! E vamos lá. 1 João 5,18. Aqui. 1 João, então, 5,18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege. E o maligno não os toca. Uau! A gente sabe que é filho. Então o maligno não pode nos tocar. Essa é a proteção de não pecar. Porque o maligno não nos toca. Que forte, né? Aquele que nasceu de Deus o protege. Nossa! Então a gente foi, como diz Romanos 6,22, a gente foi liberto do pecado. E a gente se tornou escravo de Deus. Nossa, que maravilha, né? Apesar que ele não nos chama de escravos, e sim de filhos, servos. Nós somos filhos. E louvado seja o santo nome de Deus. O fruto que a gente colhe leva a santidade. E o seu fim leva a vida eterna, como diz na palavra. 6,22. Nossa, que bênção. Deus é maravilhoso. Que a gente não se conforme em estar no mesmo molde de sempre. Que a gente não se conforme com as coisas desse mundo, em viver da mesma forma, em viver do mesmo jeito, em o ciclo da vida ser igual, em andar em círculos, que a gente não se conforme. Mas que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós.
que é boa, perfeita, agradável. Louvado seja o Senhor, que nos deu vida e vida em abundância. Amém?